Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma videoaula? Vamos lá? Turma do 5º ano, disciplina de português. Mas antes, vamos fazer uma oração, falar com o Papai do Céu, certo? Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Amém! Lembrando sempre que tia Lânia continua com muita saudade de todos e que logo isso vai passar. E logo, logo estaremos todos juntinhos, certo? Cheirão para todo mundo. Vamos à nossa aula. Na aula passada, nós falamos também sobre substantivo, como vocês lembram, né? Substantivo primitivo, derivado, simples e composto. E falamos em outras aulas, coletivos, abstratos. E dando continuidade ao tema substantivo, hoje vamos falar sobre o gênero do substantivo. O gênero está relacionado a feminino e masculino. Feminino relacionado a menina, masculino relacionado a menino. Menino e menina. Gênero masculino, menino. Para usarmos o gênero masculino, utilizamos os artigos o, os, e uns. Para utilizar o gênero feminino, utilizamos artigos a, as, uma e umas. Como, por exemplo, o menino, os meninos, um menino, uns meninos, a menina, as meninas, uma menina, umas meninas. Esses que estão grifados são os artigos definidos e indefinidos. Os definidos o e os, a e as. E os indefinidos uns, uma e umas. E temos mais alguns exemplos aqui de femininos e masculinos. Menino e menina, masculino e feminino. Príncipe e princesa, masculino e feminino. Tigre e tigresa, masculino e feminino. Égua e cavalo, feminino e masculino. Carneiro e ovelha, masculino e feminino. Bode e cabra, masculino e feminino. Porém, o substantivo, o gênero do substantivo também pode ser epícenos. Esses substantivos estão relacionados aos animais e utiliza-se a palavra macho e fêmea para fazer o feminino e masculino desses animais. Tia Lânia vai ler alguns exemplos aqui para vocês. Aqui ao redor tem alguns animais que são alguns exemplos, como o tubarão, as borboletas, a zebra, a girafa, o tatu, o jacaré, a tartaruga e a cobra. A cobra macho e a cobra fêmea. O sabiá macho e o sabiá fêmea. A mosca macho e a mosca fêmea. A onça macho e a onça fêmea. O besouro macho e o besouro fêmea. A tartaruga macho e a tartaruga fêmea. O beija-flor macho e o beija-flor fêmea. O jabuti macho e o jabuti fêmea. A águia macho e a águia fêmea. A baleia macho e a baleia fêmea. O canário macho e o canário fêmea. O tatu macho e o tatu fêmea. A formiga macho e a formiga fêmea. A coruja macho e a coruja fêmea. Aqui estão alguns exemplos. O gênero do substantivo também pode ser sobrecomuns. Sobrecomuns é aquele substantivo que é usado da mesma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Por exemplo,
a criança, o ídolo, a vítima. A criança pode ser usado tanto para o menino como para a menina. Por exemplo, a criança caiu. Não iremos saber se foi uma menina ou se foi um menino. Utiliza-se o termo a criança, o substantivo a criança, o gênero tanto para o masculino como para o feminino. A mesma coisa a palavra o ídolo e a vítima. O animal também. Você não vai saber se o animal é um animal macho ou se é fêmea. Então, o animal, o cadáver, o carrasco, o cônjuge, que o cônjuge é utilizado, né, para o esposo, a esposa, a criança, a criatura, o esqueleto, o indivíduo, o monstro, o sujeito. Por exemplo, a gente não vai dizer o sujeito e a sujeita. Não pode dizer isso, né? Então, o sujeito, tanto para homem como para mulher. O telefonema, a testemunha, o ídolo e a vítima, entre outros exemplos. Lembrando que tanto pode usar essas palavras no masculino, no feminino. Não precisa mudar o artigo que vem na frente, ok? Já no substantivo comum de dois gêneros, são substantivos que possuem uma só forma, para o masculino e para o feminino, mas permite a variação do gênero por meio dos artigos, ou seja, dos adjetivos ou dos pronomes, do que vem na frente. Por exemplo, o colega e a colega, um estudante e uma estudante. Olá, quinto ano! Nossa aulinha hoje é de geografia. Vocês estão fazendo as atividades, estão lendo os assuntos, estudando. A nossa aulinha de hoje, ela é grande, então eu parti em etapas. É sobre a vegetação, especificamente a vegetação do nosso país, que é o Brasil. Para começar, aqui é a vegetação natural. E o que é vegetação natural? É aquela vegetação que nasceu, cresceu, se expandiu sem ser plantada pelo homem. Não é o homem que implantou, ela veio naturalmente. E como é que ela se formou? Suas sementes vieram trazidas pela ajuda do vento, do sol, da água da chuva, dos animais, e foi se formando em diversos lugares. E para se formar, essa vegetação, ela teve ajuda do clima, do solo e do relevo. Ou seja, do clima, o tempo quente, o tempo frio, chuvoso, seco. O solo. Tem solo que é mais fértil para um tipo de planta, tem solo que é mais fértil para outro tipo de planta. E por último, o relevo, se é de planície, é de planalto. Então, tem diferentes plantas que ela nasce no lugar, mas ela não é predominante em outro. Por quê? Vai depender do clima, do solo e do relevo, certo? Então, o Brasil, ele tem diferentes tipos de vegetação. Vou dizer o nome de todos eles, mas hoje vamos ver apenas alguns. Então, essa parte enorme aqui está a floresta amazônica, mais importante. Olha o tamanho dela como é imensa. Temos a mata de cocais, que é um pouco menor. Aqui, essa parte aqui litorânea, são os mangues litorâneos. Essa parte aqui, ó, que está Pernambuco, é Caatinga. Aqui do lado, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica,
mata de araucária, campos e, por último, cerrados. Então, os tipos de vegetação, eles se diferenciam dependendo de sua parte no Brasil. Então, vamos ver primeiro a floresta amazônica, que ela é enorme nas variedades de espécies, tanto de diferentes tipos de animais, como de diferentes tipos de árvores. Ela também é inundada pelas águas do rio. As águas do rio ficam bem próximas das matas. E as árvores delas são árvores altas, até com mais de 50 metros de altura. Imagine só, minha gente, o tamanho de uma árvore com 50 metros. É uma árvore enorme. Então vamos ver como é a floresta amazônica? Olha a foto da floresta amazônica. As árvores altas, bem juntas, próximo dos rios, são características dessa floresta que é muito importante para o clima de determinados lugares. Aqui a mata das araucárias ou mata dos pinhais. Ela é predominante na região sul. Por quê? Porque lá tem chuvas bem distribuídas e o clima mais frio. Então é mais fácil ter pinhais nesses tipos de lugares. Olha os exemplos, olha os pinhais, olha. São mais distantes um do outro. Os seus troncos têm partes para cima retorcidas, como se fossem pequenas flores. Nem em todos os lugares do Brasil encontramos pinhais, como encontramos na região sul. Aí aqui os campos. Os campos, também conhecido como pampas. Ela tem uma vegetação rasteira, uma vegetação mais plana, de planície, com árvores baixas, grama, capim. É uma plantação bem rasinha. Olha o desenho aqui, olha como é os campos, bem diferente. Aqui, ó, a rasteira, pequenas árvores, bem distantes uma das outras. Então, hoje vimos só esses tipos de vegetação. Nas outras aulas, vamos conhecer outros, certo? Façam atividade, qualquer dúvida, pergunta para a Tia Andresa. Respondam tudinho e beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!